Olá pessoal, vamos à 10ª aula do curso de Tecnologias Web. Conteúdo dessa aula nós vamos ver algumas regras do CSS. Então nós vamos ver regras de formatação de texto e plano de fundo. Depois a gente vai ver algumas regras de margens, espaçamento e bordas, formatação dos textos, das tabelas utilizando bordas e margens. E falar um pouco sobre a criação de layouts utilizando o CSS. Vamos começar a aula. Bom, nessa tabela, algumas propriedades para formatação de texto. Então, a gente tem aqui a primeira propriedade, color. A propriedade color, quando a gente usa, a gente vai estar mudando a cor de um texto na nossa página HTML. Então, ao escrever uma regra em CSS, a gente utiliza a propriedade color, e aí a gente vai estar falando que aquela regra, onde ela for aplicada, o texto vai ser da cor que eu defini. Então, aqui as propriedades e os valores são alguns que eu posso definir dependendo do tipo de regra. Se é uma regra, por exemplo, de color, eu tenho que escrever uma cor como sendo o valor. Se for uma regra de alinhamento de texto, como essa segunda, eu teria que escrever em valores alguns desses alinhamentos aqui, que seriam left, right, que seria esquerda e direita, ou alinhamento do texto centralizado ou justificado. Text decoration seriam alguns efeitos decorativos no texto. Efeitos decorativos. Então, nós teríamos esse line through, que é uma linha no meio do texto, aquele taxado, como se fosse algo que está escrito ali com um risco mesmo, no centro das letras. Tem o underline, que é o sublinhado. Então a gente tem algumas propriedades aí para trabalhar com decoração de texto. E text transform, que seria transformação no texto. Ao utilizar essa regra ou essa propriedade, a gente conseguiria, por exemplo, deixar o nosso texto, independente se ele for escrito com letras minúsculas, maiúsculas, todo o texto estaria em lowercase, ou letras minúsculas. Tem um outro valor para essa propriedade que é bem interessante, que é o capitalize. Então, quando a gente utiliza o capitalize, o nosso texto vai colocar todas as primeiras letras de cada palavra em letra maiúscula e as seguintes em letra minúscula. Ele padroniza o texto para essa forma. Então não interessa como o texto foi escrito. Se eu estou utilizando essa propriedade de formatação e eu utilizo o capitalize, ele vai ficar dessa forma. A primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Propriedades da formatação da fonte do texto. Ou seja, o tipo de letra. Então a gente tem essa propriedade font family, que é onde a gente escolhe ali a fonte em si, o tipo de letra. Então a gente tem os tipos de letra padrão, por exemplo, Arial, tem o Times New Roman. Então, quando a gente quiser falar qual tipo de letra que esse texto vai ter, a gente usa essa propriedade aqui, font family. Existem outras propriedades, style, size e weight. Style seria, por exemplo, se eu quisesse colocar esse texto num estilo itálico. O font size é o tamanho da letra, o tamanho que essa fonte, que esse texto vai aparecer na minha página. Então aqui, uma das formas de representar esse tamanho é em pixels, que seriam os pontinhos da tela. 24 pixels seria uma altura de letra que ocuparia 24 pontos na minha tela. Quanto maior esse valor, maior vai ficar a letra na hora de exibir ela na página web. E o weight, que seria peso da fonte, se eu utilizar esse valor bold, eu vou estar tornando o meu texto um texto em negrito. Então eu estou falando que o peso dessas letras vai estar em negrito. Eu consigo definir valores numéricos também para peso, e aí conforme eu vou aumentando esses valores,
o peso da letra vai aumentando, ou seja, ela vai ficando mais espessa. Vamos ver um exemplo da aplicação de formatação de fonte. Então aqui eu estou definindo que meus parágrafos, meus títulos H1 vão estar escritos com a letra Arial, em bold, tamanho 36 pixels, alinhamento centralizado, e a cor de fundo deste parágrafo ou deste título vai ser uma cor mais azulada. Por quê? Porque este tipo de definição de cor, a gente trabalha com R, G e B. Então eu dou um peso aqui de 2 números hexadecimais para R, 2 para G e 2 para B. No caso, o R, que é o vermelho, não tem peso nenhum. O G, que é o verde, também não tem peso. E o azul tem peso de 80. Então, provavelmente vai ser um fundo azulado. Como a gente está vendo aqui no resultado, esse fundo azulado. Eu coloquei a transformação desse texto aqui como uppercase, ou seja, esse texto ele vai estar todo escrito com letras maiúsculas. E a cor desse texto vai ser uma cor branca. O peso FF, ele é o maior peso que a gente tem na representação de cor. Então eu estou dando peso total para todas as cores e a soma de todas as cores resulta em branco. Se eu deixasse tudo zero aqui, seria uma cor preta. E o meu parágrafo P, eu estou falando que ele vai estar um alinhamento justificado e, principalmente, que a gente pode observar aqui, que a cor de fundo dele vai estar em cinza. Ou seja, eu estou dando o mesmo peso para todas as cores, só que não um peso total que deixaria essa cor branca e nem um peso mínimo que deixaria essa cor preta. Então, um meio termo, essa cor fica cinza. Aqui está o exemplo lá na página HTML, como que a gente utilizaria. A gente estaria escrevendo simplesmente o nosso texto. Então, aqui no H1, vocês podem observar que eu estou escrevendo o texto com a primeira letra maiúscula e o restante todo minúsculo. Mas como eu apliquei essa propriedade uppercase no meu texto, qual que é a exibição dela na página web? Tudo com letra maiúscula. O parágrafo, é apenas o escrito aqui do parágrafo, eu não transformei ele para maiúsculo nem minúsculo, mas a gente pode observar a cor de fundo em cinza. Formatação de plano de fundo. Outra coisa que a gente consegue formatar utilizando CSS, e a gente tem algumas propriedades para trabalhar com essa formatação. Ou seja, para definir os planos de fundo ou da nossa página ou de alguns elementos da página. Como a gente viu no exemplo anterior, plano de fundo de um parágrafo. Nesse caso, o exemplo é um plano de fundo de uma página. Background color. E aí, no valor, a gente vai colocar uma cor. Seria a cor do plano de fundo da página. Uma cor lisa, uma cor sólida para o plano de fundo da página. Background image. Se a gente quiser utilizar uma imagem como plano de fundo. No caso, o valor, a gente tem que passar uma URL dessa imagem. Ou seja, o endereço de onde que essa imagem está no meu servidor ou em algum lugar da web, para que ela seja aplicada ao plano de fundo da página. Então, a gente coloca URL, abre parênteses e abre aspas duplas, coloca o endereço e fecha parênteses e aspas duplas. E é assim que a gente define uma URL no CSS. Background repeat. Quando a gente utiliza uma imagem de plano de fundo, pode ser que a gente tenha a necessidade dela se repetir. Então, se o plano de fundo for muito grande, se a página estiver sendo exibida em uma tela grande, que seja, essa imagem vai ter que se repetir no decorrer dessa página, dessa tela. Então, a gente aqui define como que vai ser feita essa repetição da imagem no plano de fundo.
Então a gente consegue background repeat, por exemplo, repeat x. Repeat x, essa imagem vai se repetir no eixo x, ou seja, no eixo da largura da página. Se eu colocasse repeat y, ela iria se repetir no eixo da altura da página, no eixo y. E tem mais alguns outros valores que a gente consegue atribuir. Background position. Eu consigo colocar uma imagem em plano de fundo e que ela se posicione, por exemplo, no canto superior direito da minha página. Eu consigo definir isso com background position. Aqui tem um exemplo dela sendo definida no canto inferior direito. Right, direito, e bottom, inferior. Então ela vai ficar lá no cantinho de baixo, do lado direito da página. Aqui um exemplo da aplicação do plano de fundo na página. Eu defino que a tag body, ou seja, qual que é o meu seletor aqui? Body. Eu estou transformando, estou aplicando algumas formatações na tag body da minha página. Estou falando que a imagem de plano de fundo vai ser globo.png. Eu estou passando a URL globo.png porque ela está na mesma pasta da minha página HTML, por exemplo. Eu não preciso colocar o endereço completo dessa imagem. E eu estou definindo embaixo que ela vai se repetir no eixo X. Então, observem aqui que o plano de fundo dessa página vai ter a imagem globo.png e ela só está se repetindo no eixo X, ou seja, no eixo da largura da página. Se no caso eu colocasse aqui eixo repeat Y, eu teria globos se repetindo também no eixo da altura da página. Eu conseguiria também fazer com que esse globo se repetisse nos dois eixos e preenchesse o fundo da página. Vamos ver um pouquinho das propriedades de margem, espaçamento e bordas. Essas propriedades podem ser aplicadas tanto na minha página como um todo, como em alguns elementos da página. Bom, algumas propriedades são margin bottom, top, left e right. Então aqui eu estou definindo o quê? A margem de algum elemento, de algo que eu queira formatar. E eu estou definindo essa margem na parte inferior, superior, na margem esquerda e direita desse elemento. Então eu consigo definir a margem como de um modo geral. Se eu quisesse definir a margem de um modo geral para os quatro lados, eu usaria só a margem. Se eu quisesse definir essa margem para um dos lados apenas, eu usaria uma dessas propriedades aqui. Como eu estou querendo mostrar todas as propriedades, a gente pode utilizar margens diferentes para cada lado de um elemento. E qual que é o valor que eu aplico aqui? Um valor numérico, um valor em pixels, por exemplo. Então aqui eu colocaria margem top, por exemplo, 10 px, 10 pixels. Então eu teria 10 pixels de margem nesse elemento que eu estou aplicando essa formatação. Propriedades de espaçamento. Espaçamento é diferente de margem e a gente vai ver a diferença dos dois ali mais para frente. Bom, espaçamento a gente usa a propriedade padding e é o mesmo esquema da margem. A gente consegue definir espaçamento para inferior, superior, esquerdo e direito. E se a gente quiser definir um espaçamento geral para os quatro lados, a gente usa só a propriedade padding. Qual é o valor que eu posso aplicar? Uma distância, né? Um tamanho de espaçamento. Então eu poderia colocar também um valor em pixels. Igualmente eu fiz na margem. Vamos ver o que é margem e o que é espaçamento. Imaginem que esse retângulo é minha página web. E eu tenho um elemento que é esse elemento em verde. Esse elemento tem um texto escrito dentro dele e ele tem um espaço.
entre ele, esse texto, e a borda do elemento, e entre a borda do elemento e a borda da minha página web. Esse espaço entre o elemento e a página web, ou entre esse elemento e um outro elemento que esteja adjacente, ou seja, o espaço que esse elemento vai ter do lado exterior, o espaço livre que ele vai ter no exterior desse elemento, chamado de margem. E o espaço interior, para que depois desse espaço seja exibido esse elemento, é chamado de espaçamento. Então aqui, para definir o tamanho disso aqui, a gente usaria margin nas nossas propriedades. Para definir o tamanho disso aqui, padding. Vamos ver um pouquinho sobre as bordas. Como eu mostrei no exemplo anterior, vou até voltar. Os elementos possuem bordas. Aqui tem uma borda e essa borda é preta e lisa. Aqui nas propriedades de borda eu consigo definir como que vai ser essa borda, o tamanho dessa borda, a espessura dela. Então aqui a gente consegue definir também bordas diferentes para os 4 lados do elemento. Ou uma borda comum a todos os lados. Aí eu usaria apenas o border. Consigo definir a cor da borda, a espessura da borda e principalmente o estilo da borda. Cor da borda eu usaria como valor para essa propriedade aqueles valores de cor, ou simplesmente eu escreveria red para vermelho, green para verde. Ele entende os dois tipos de valor. Width, que é a espessura da borda, eu conseguiria colocar, por exemplo, um valor em pixels, como eu fiz na margem e no espaçamento. E o estilo da borda, a gente tem vários estilos de borda, eu vou mostrar alguns estilos que a gente pode aplicar aqui no CSS. Bom, os 4 principais estilos de borda. Os 4 principais estilos de borda são utilizados na formatação do CSS. Borda sólida, a borda tracejada, desculpa, a borda dupla e a borda chanfrada, chamada de groove. Bom, borda sólida é a borda mais simples. É uma linha sólida, apenas uma linha como borda. A borda tracejada, dashed, ela é, como o próprio nome diz, tracejada. Ela é formada de tracinhos. A gente tem a borda dotted também, que é formada de pontinhos. A gente tem vários tipos de borda aí, mas eu vou passar esses 4 principais. A borda double, que é uma borda dupla, ela é feita de 2 risquinhos, como se fossem 2 bordas sólidas. Só que a espessura, quando a gente define a espessura para essa borda dupla, é a espessura para as 2 bordas juntas. Então, nesse caso, eu tenho 2 linhas fininhas que teriam a mesma espessura de uma linha mais grossa no solid. E a borda groove, ela é formada de uma cor mais forte, que é a cor que a gente define para a borda, e uma cor mais fraca, como se fizesse uma sombra ou um efeito de luminosidade nessa borda. A gente vai ver um exemplo mais à frente. Aqui estão a definição das regras para a utilização dessas bordas, do estilo dessas bordas. Então a gente utilizaria a propriedade border style e à frente o estilo que a gente quer da borda. Aqui tem um exemplo para os 4 tipos principais de borda que a gente pode utilizar aí para formatação no CSS. Aqui um exemplo das bordas sendo aplicadas a uma página web. Qual que é essa primeira borda? Essa primeira borda, ela é uma borda groove. É uma borda com chanfro. Vocês podem observar que ela tem uma linha mais escura, que é a linha da borda, e uma linha mais clara, que é a linha que dá aquela sensação de luminosidade. Do mesmo modo que aqui embaixo a linha mais clara fica para fora e a linha mais escura para dentro. Então ela dá a impressão de que a borda está sendo iluminada, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. No caso,
a iluminação de baixo para cima, nesse caso. Segundo exemplo é uma borda dupla, sendo aplicada a um parágrafo. A gente pode observar nesse exemplo também duas curiosidades. Este espaço aqui é um espaço de margem. E este espaço aqui é um espaço de espaçamento mesmo, de padding. Então aqui, nesse parágrafo, a gente está utilizando uma borda dupla. Nesse terceiro parágrafo, uma borda tracejada, dashed. Vamos falar um pouquinho de layout em CSS. O que é layout responsivo, ou responsive layout? É aquele layout que se adapta a diversos dispositivos. Ele se adapta a diversos tamanhos de tela, na verdade. Então, nós conseguimos definir com CSS o tamanho dos elementos, que a gente consegue definir que esses tamanhos sejam adaptáveis ao tamanho da tela. Então, quando a gente, porventura, constrói um site e ele fica todo diagramado, bonitinho na nossa página web. Mas a gente vai testar essa página no nosso monitor. Quando a gente estiver testando no monitor mais antigo, com uma resolução mais baixa, essa página vai criar alguma barra de rolagem lateral, alguma coisa desse tipo, que não é agradável para os visitantes de um site. Então a gente precisa criar um layout que seja adaptável. E com o CSS a gente consegue fazer isso. Ele se adapta a diversos tipos de monitores, para tablets e para celulares também. Imaginem só a gente desenvolver um site que seja exibido tanto em uma tela com uma resolução Full HD, quanto num celular um pouco mais antigo que tem uma resolução baixa, além de ter uma tela pequena. Então a gente precisa nesse layout trabalhar esse tipo de coisa. E o CSS nos fornece essas ferramentas. Agora falando um pouquinho dos layouts simples em CSS. Eles têm dois principais elementos. O div é o principal, na verdade. É uma tag div do HTML. E ela forma blocos. Então, são blocos que a gente não enxerga. Eles servem para serem posicionados na nossa página web. E a partir do momento que eles são posicionados, nós incluímos elementos dentro dele que vão ficar contidos naquela posição que nós definimos para o div. Então, normalmente um site ele é composto por vários divs e cada div vai representar um elemento, um grupo de elementos do site para que a gente possa fazer essa diagramação. Outro elemento do HTML muito utilizado é o span. O span, a gente também não enxerga esse elemento no site. Só que ele define uma área em que alguma formatação vai ser aplicada. Vamos supor que nós tenhamos ali um conjunto de parágrafos com 10 parágrafos. E eu quero que os 5 primeiros tenham uma formatação e os 5 últimos outra formatação. Se eu colocar os 5 primeiros dentro de uma tag span e aplicar essa formatação na tag span, automaticamente essa formatação vai ser aplicada nos 5 parágrafos que estão dentro dessa tag span, e não nos 5 últimos parágrafos. Então, essa tag span serve para eu agrupar alguns elementos que vão sofrer influência de uma mesma formatação. Também muito útil para a gente poder criar layouts. Então, a gente consegue separar blocos com formatações específicas. Mas o principal mesmo é a criação de divs na nossa página. Bom, aqui tem um exemplo um pouco grande de uma criação de layout utilizando CSS e os divs do HTML. Bom, primeiramente eu estou utilizando um seletor universal. Esse seletor universal indica que as propriedades que estão definidas dentro desse seletor universal vão ser aplicadas a toda a minha página, a todos os elementos. Então eu estou definindo que todos os elementos da minha página vão ter a margem de 0 pixels, ou seja, não vão ter margem.
E a fonte utilizada no meu site vai ser a fonte Verdana. Isso para o site inteiro, porque eu estou utilizando o seletor universal, que é o asterisco. Depois disso, eu vou utilizar alguns seletores, que são os seletores de ID. Por quê? Eu quero que essa formatação que eu estou definindo aqui seja aplicada a apenas um elemento. Cada elemento vai corresponder a uma fatia do site, e essa fatia apenas vai receber influência dessa formatação. Então, meu site vai ser dividido em cabeçalho, principal, menu, conteúdo e rodapé. Bom, cabeçalho vai ter uma cor de fundo definida e uma borda de tamanho 2 pixels, sólida e de uma cor definida também. Padding. O padding, para os 4 lados, vai ser de 10 pixels, ou seja, o espaçamento dela, o espaçamento interno para que esse elemento contenha seus textos e etc. E a cor desse texto também está definida. A mesma coisa eu faço para os outros elementos da minha página. Elementos do layout da minha página. Alguns eu defino algumas propriedades, outros eu defino outras. Então, a gente vai ver como que essa página é exibida. Eu vou pular aqui a página HTML, vamos direto para a exibição. Depois eu volto explicando o HTML. Então, a gente tem definido um cabeçalho, um menu, o conteúdo da nossa página e o rodapé. Bom, como que eu crio esses blocos? Por que esses blocos aparecem nesse tamanho, nessa posição? Voltar um pouquinho aqui na página HTML. Dentro da minha tag body, eu vou colocar esses elementos div que vão fazer a função desses blocos. Então eu tenho um div de ID tudo, a formatação que é aplicada para ele está aqui, tudo. Ele vai ter um padding de 10 pixels e um texto alinhado no centro. Depois eu venho com o meu cabeçalho. E eu tenho esse texto aqui escrito no meu cabeçalho. Fechei a minha tag de cabeçalho, meu div que chama cabeçalho. Por que eu não preciso definir a largura desse div? Quando eu não defino a largura, ele vai pegar a largura da página toda. Então, vocês podem observar que esse div aqui de cabeçalho, ele pega a largura da página toda. Assim como o rodapé. Depois vem a minha página principal, que é tudo aquilo que está abaixo do cabeçalho. É dividido em menu, conteúdo e só. Aí acabou o meu principal. Bom, o conteúdo e o menu, eles têm uma largura específica. Vamos ver aqui ela sendo definida no CSS. O menu tem uma largura de 180 pixels. Ou seja, a largura daquele bloco, width é a largura, né? A largura daquele bloco vai ter 180 pixels. A gente pode observar que ele não pega a largura inteira da minha página, ele vai pegar só esses 180. E o conteúdo, eu não preciso definir a largura. Por quê? Porque, como eu disse, se eu não defino a largura, ele vai pegar a largura da página toda. Como eu estou falando para esse menu ficar alinhado à esquerda, o próximo div vai ser alinhado logo após ele à direita e vai pegar o restante da página. Ele pega a largura toda daquilo que restou para ele. E é assim que a gente vai definindo os blocos do nosso layout. Então, para a criação de layouts utilizando CSS, eu utilizo as tags div e vou definindo para cada uma delas suas propriedades para que elas sejam alocadas e tenham um tamanho correto para exibição no site. Aqui está o resultado. Muito obrigado, pessoal.
Olá pessoal, vamos fazer as atividades da 10ª aula de Tecnologias Web. Primeira questão. Qual a regra CSS para que todos os parágrafos de uma página tivessem o texto centralizado? Qual que é a regra que define o alinhamento do texto? Tem uma regra lá que define que o alinhamento do texto seja para a esquerda, para a direita, centralizado ou justificado. Vamos ver qual que é. Para que todos os parágrafos, então, o seletor de tipo P de parágrafos. Para que todos os P's tenham um texto centralizado, eu utilizo essa regra aqui, text align, que é alinhamento de texto, center. Com isso, os textos vão ficar centralizados. Todo mundo que for usar a tag P vai ter o texto centralizado. Segunda questão. Qual a regra CSS para que se defina uma classe que formate o texto com a cor verde? Bom, eu tenho que definir uma classe, então eu utilizo o ponto antes de um nome à minha escolha. Nesse caso, eu escolhi texto tracinho verde. Eu poderia colocar o nome que eu quisesse. E para definir a cor de um texto, a propriedade seria color, green. Eu poderia também utilizar aquele código de cores do RGB para definir a cor verde. Mas como eu queria um verde mais puro, um verde padrão, eu posso escrever a cor green, que o CSS entende também. Terceira questão. Qual a regra para que se defina uma borda superior lisa e uma borda inferior tracejada em um elemento de ID EL? Vamos imaginar que eu tenho na minha página HTML um elemento que tem o ID chamado EL. E eu preciso de uma regra para que esse elemento tenha uma borda superior lisa e uma borda inferior tracejada. Lisa e tracejada. A borda lisa, a gente lembra que o estilo da borda é o solid. E a borda tracejada é o dashed. Então, eu tenho que usar um seletor de ID, porque eu quero que apenas esse elemento tenha as suas bordas formatadas. E o border top, que é a borda de cima, eu utilizo o style solid. E o border bottom, o dashed. Então a gente consegue fazer aí diferentes bordas no mesmo elemento. Quarta questão. O que significa layout responsivo? Em inglês, responsive layout. Layout responsivo, eu vou dar até uma explicadinha aqui, ele é aquele layout que se adapta. Então, quando a gente vai desenvolver um site, a gente tem que pensar nos diversos dispositivos que podem acessá-lo. E isso tem crescido muito com o aumento do número de tablets e smartphones. E também com o poder desses tablets e smartphones, as pessoas estão utilizando muito menos notebooks e computadores e passando a visitar os sites apenas nesses dispositivos. Então, ao invés de desenvolver 2 sites, e esse site identificar de onde você está acessando, porque existe o recurso que você identifica que o usuário está acessando o seu site de um dispositivo móvel. E aí ele abre um outro site já naquele tamanho, com aquela formatação. Mas existe um recurso que é muito interessante, que é o layout responsivo, que a gente consegue adaptar o mesmo site. A gente desenvolve uma vez só e ele é adaptável a diversos dispositivos e tamanhos. Então, para aumentar a nossa produtividade e diminuir o custo de manutenção, para a gente não ter que dar manutenção em 2 sites diferentes, a gente pode criar um site só com layout adaptável a diversos tamanhos de tela e diversos dispositivos. Essas foram as atividades, pessoal. Obrigado.